Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, esse é o Portal Esportivo e eu sou o Cássio Gonçalves. Se você ainda não segue o nosso canal, clica aqui no siga, ative o sininho das notificações para você estar sempre aí atualizado com nossos conteúdos e já deixe seu like aí para você não esquecer, tá bom? Pessoal, hoje o tema é novamente nutrição e especificamente lipídios. Vamos hoje falar das gorduras. Então, muita gente classifica aí os lipídios como os grandes vilões da alimentação, que ninguém pode consumir. Sabemos que atualmente muitos estudos, muitos artigos científicos falam que existe a necessidade de você ingerir lipídios, né? Então não são aí vilões como muita gente acredita. O que você precisa é ingerir uma quantidade aceitável, tá? E não ingerir alguns tipos de lipídios, alguns tipos de gordura, e é disso que nós vamos falar hoje, tá bom? Vamos então começar falando das características dos lipídios. O que difere um lipídio de um carboidrato, de uma proteína? A quantidade de energia que 1 grama de lipídio vai fornecer para o nosso corpo. Então isso significa que se eu consumir 1 grama de lipídio, ele vai dar 9 quilocalorias, que é mais do que o dobro do que a proteína e o carboidrato vai fornecer de energia. Então existem algumas dietas que sim são mais ricas em lipídios, pensando principalmente nessa questão energética. Tá, mas para que eu preciso de gordura na minha vida, né? Será que não é quanto menos gordura melhor? Então nós vamos ver aqui que nem sempre é dessa forma que as pessoas acreditam. Vamos falar agora sobre essas funções. Eu posso citar aqui para vocês algumas dessas funções. Acho que uma interessante é armazenamento de energia. Nem todo mundo gosta, nem todo mundo quer, mas todo mundo tem um pouco de energia guardado na forma de gordura, que são os nossos adipócitos, que ficam normalmente ali abaixo da pele, né, no tecido aí subcutâneo. Você tem aquele pneuzinho, você tem aquela gordurinha ali indesejada, mas ela é uma reserva de energia. Então o nosso corpo ele é muito eficiente para guardar energia na forma de lipídio. Acabei de falar para vocês que é mais do que o dobro de eficiência para armazenar energia. Então, num espaço pequeno, eu consigo armazenar mais do que o dobro de energia do que se fosse carboidrato ou se fosse proteína, tá? Então, é uma das formas, é uma das importâncias aí que os lipídios apresentam no nosso organismo, tá? E se ele é uma fonte de armazenamento, se ele é um lugar que eu posso guardar energia, também é um lugar que eu posso utilizar energia, uma fonte, né? Então é possível sim utilizar o lipídio como fonte de energia. O que eu preciso fazer? Eu preciso estar bem alimentado, eu preciso fazer uma atividade de baixa ou moderada intensidade para que você consiga utilizar dessa fonte. E quanto mais treinado você tiver a parte cardiorrespiratória, mais você vai ter eficiência para usar essa fonte de energia, no caso do lipídio, tá bom? Ah, mas e além disso, para que serve? Serve também para carregar algumas vitaminas. Então nós temos algumas substâncias no nosso corpo elas são ligadas à gordura, né? As lipoproteínas e algumas vitaminas são carregadas para um lado e para o outro só quando se ligam a gorduras. Alguns hormônios também. Então é importante você ter uma quantidade mínima de gordura para que essa tarefa seja realizada. Vamos aqui dar um exemplo bem simples. Mulheres que apresentam percentual de gordura muito baixo. Vamos colocar abaixo de 13% de gordura. O tido como normal para mulheres é 20, 25, né? Tá muito bom. Mas mulheres que apresentam abaixo de 13, às vezes abaixo de 10, que é o caso de algumas atletas de maratona, triatlon, modalidades bem desgastantes, o que acontece com essas mulheres? Elas podem apresentar alterações hormonais, elas podem apresentar diferenças na menstruação, por exemplo, no ciclo menstrual delas. Então, algumas mulheres menstruam mês sim, mês não, passam um tempo sem menstruar, isso causa um descontrole muito ruim para a vida delas, tá? Então, não é assim, quanto menos gordura, melhor, né? Então, aqui é só um exemplo para vocês. É importante eu ter uma quantidade mínima de gordura
para que eu tenha regulação hormonal e metabólica em dia. O que mais? Posso aqui falar para vocês que uma pessoa que tem um mínimo de gordura, o que isso pode trazer de benefício para ela? Um isolante térmico. Então existem pessoas que têm um pouco mais de reserva de energia, que têm um pouquinho mais de gordura. Esse seria um benefício. Para mudanças de temperatura, principalmente fria, essa pessoa vai sentir menos frio. Por quê? Porque ela tem ali uma camadinha a mais de gordura que favorece ela sentir menos esse frio, tá? Então, e o contrário também pode acontecer. Vocês já perceberam? Tem pessoas com baixo percentual de gordura que sentem muito frio, tá? Só que no ser humano, a gente não pode falar que isso acontece assim de uma forma gritante, muito diferente. Mas nos animais, isso acontece. Então vamos dar o exemplo da baleia, né? A baleia, que normalmente vive em lugares muito frios, né? Em oceanos muito gelados, ela apresenta uma gordura muito densa, uma gordura tida como marrom. Os ursos também, polares, né? Então aquilo ali para eles é uma proteção, um isolante térmico. Então isso também, pessoas que moram, residem próximos dos polos, elas têm o hábito de consumir bastante gordura também nas suas dietas, pensando também nessa questão. Outro exemplo também é proteção. Vocês já imaginaram que se uma pessoa tem um pouco mais de gordura, ela pode ter uma certa proteção também, no sentido de eu preciso perfurar aquela gordura para chegar até um órgão vital, por exemplo, né, no caso de um acidente, né? Então isso pode sim ser uma proteção. Então olha só quantas funções que isso pode, que a gordura, que o lipídio pode ajudar uma pessoa, pode nos beneficiar. Bom, mas e aí, Cássio? Então é muito bom ter muita gordura? Não, tudo tem que ser controlado. Todo excesso gera prejuízo e o lipídio não é diferente. Então, você consumir muito lipídio, você pode sim favorecer o acúmulo dessa gordura nos adipócitos, você pode causar alterações no seu sangue, colesterol, né? Então, você desregular o seu perfil lipídico, como a gente chama, né? Então, isso pode trazer aí vários prejuízos para a sua vida. O aumento da obesidade, a chance de você ser obeso, e aí um fator vai complicando o outro, isso pode causar aí uma série de reações em cadeia que podem complicar a sua vida. Então, dica para vocês. Como que eu faço para diminuir? Você vai alterar sua alimentação, vai melhorar os seus hábitos e, se possível, começar a aumentar o seu gasto energético, praticar uma atividade física, praticar um exercício físico, aí sim que é algo mais direcionado, com objetivo, uma supervisão profissional, e você vai conseguir mudar esse seu perfil, tá? O que mais que pode me ajudar? Ter uma boa capacidade aeróbia. Então, você treinar a sua capacidade cardiorrespiratória, você potencializa a queima da gordura. Você potencializa, você consegue usar melhor essa sua reserva de energia. E aí, você já viram algum triatleta, algum maratonista com alto percentual de gordura? Né? É muito difícil, porque ele consegue usar essa gordura como fonte de energia. Né? Então, ele é capaz disso. Por quê? Porque ele usa o oxigênio. O oxigênio está nesse processo. Como ele consegue captar muito, ele consegue sim ter um bom resultado nas suas provas e, além disso, usar nessas provas a gordura como fonte de energia. O que mais que eu posso fazer? Eu posso também fazer musculação, eu posso fazer exercícios de resistido ou com pesos e melhorar a minha quantidade de massa muscular. Isso vai me ajudar também, o meu metabolismo vai ficar mais acelerado. Quanto mais massa muscular, mais eu vou gastar energia para manter essa massa muscular viva. Então, isso pode sim te ajudar a perder gordura. E você pode fazer, na verdade, os dois, né? Então, olha só quanta coisa aqui envolvendo o lipídio em geral. E espero que vocês tenham gostado aí do nosso conteúdo. Deixa seu like aí, se inscreve no canal e vou deixar aqui uma playlist para você que fala sobre nutrição esportiva. Assista os vídeos e comente, tá bom? Estamos juntos e até a próxima.